Salmo 1. Amém? Encontramos? Salmo 1. Que salmo conhecido, né? Quem nunca ouviu falar no Salmo 1? Raro alguém não ter ouvido. Salmo 1, verso 1. Eu vou ler duas traduções. E depois talvez ainda cite uma terceira em palavras diferentes para a gente poder absorver bem a mensagem que o Senhor tem para a gente essa noite. O título dessa mensagem fala sobre o progresso do pecado. Em contrapartida, a bem-aventurança do justo. Amém? O Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, na lei de Yahvé. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois Yahvé aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Pode tomar o seu assento. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos agora diante da Tua palavra que nos vai ser pregada, e nós queremos ouvir a Tua voz. Eu peço para que o Teu Espírito Santo, Ele trabalhe, meu Pai, com profundidade, no meu coração, no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que o Teu Espírito Santo continue trabalhando em nós, o Teu querer, Pai, para que nós nos tornemos aquilo que Tu desejas, para que nós alcancemos aquilo que Tu queres que alcancemos. A vida eterna que Cristo conquistou para nós, comprou para nós com seu sangue, na cruz do Calvário. Eu te peço, soberano Deus, fala conosco, através dessa palavra. Dá-me sabedoria, não a humana, Senhor, ela não é proveitosa aqui. Sabedoria humana, Senhor, ela é proveitosa para trabalhar, ela é proveitosa para fazer muitas coisas boas na terra, mas ela não serve para nos levar para o céu, ela não serve para nos tornar pessoas humildes, ela não serve para nos tornar pessoas bem-aventuradas. Então, Senhor, seja a sabedoria dos céus, a Tua sabedoria, a sabedoria divina, a ser ministrada em nossos corações aqui essa noite, no nome de Teu Filho Jesus, o Salvador das nossas almas. Diga amém. Glória a Deus. Eu não vou pregar os 6 versículos do Salmo, deste Salmo, não vai haver tempo. Eu vou pregar para você o versículo 1 e o versículo 2, no máximo o versículo 2, se der tempo o 2 ainda, porque eu não sei como vai acontecer. A verdade é que eu nunca sei, mas o Espírito de Deus sabe. Eu aceito um copinho desses, viu, Luiz? Se você quiser me dar agora, eu aceito, que a minha garganta estava aí seca. Obrigado. Verso 1. Troca por gentileza essa tradução. Pode colocar a corrigida fiel. Porque muda umas palavrinhas. A tradução que a gente usa com frequência, que é a NVI, a Nova Versão Internacional,
ela simplifica, né? Então ela torna um pouco mais fácil o entendimento de quem lê. Então por isso ela diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Como é feliz, tá? Ela está simplificando o sentido da palavra, que é bem-aventurado. Amém? Aqui diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurados. Tem uma parte da Bíblia que a NVI ela não mexeu, né? Os tradutores não mexeram lá no Novo Testamento, que nós vamos lá já também, que é Mateus capítulo 5, falando sobre as bem-aventuranças. Então eles não mudaram a palavra, eles não colocaram como é feliz, porque foi necessário manter bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado sempre lá, porque chama-se as bem-aventuranças. Então bem-aventurado significa uma pessoa que é feliz, num sentido mais profundo do hebraico, do sentido hebraico e também do sentido grego. Bem-aventurado significa afortunado, uma pessoa que possui uma grande fortuna, é uma pessoa muito mais do que feliz. Isso é o que significa a palavra bem-aventurado. Então, toda vez que você lê na tua Bíblia bem-aventurado, lembre-se: alguém afortunado, alguém mais do que feliz, alguém mais do que vitorioso, alguém mais do que vencedor. É assim que Deus trata com aqueles que lhe obedecem. É assim que Deus trata com aqueles que permitem serem salvos por Jesus Cristo. Bem-aventurados. Amém? E aqui, nós vemos, nesse primeiro verso, uma progressão de pecado. Bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios. Aonde se iniciou isso? O primeiro ímpio da história, que aconselhou o homem, foi o próprio Satanás, o dragão, a serpente, o diabo, o adversário, o acusador das nossas almas. Lá em Gênesis, no capítulo 3, ainda era tudo perfeito. O Éden era um lugar maravilhoso, era algo difícil de descrever com palavras. E o homem era perfeito, ele e sua mulher eram perfeitos. Mas aí veio um ímpio, e se achegou à mulher, e começou a dar conselhos para ela. E diz assim o verso 1, pode deixar na NVI esse aí sem problema, tá? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que Yahvé tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Primeiro vamos lá na questão da serpente, né? Meu Deus do céu. Quer dizer, uma serpente falou com a mulher. Bom, a gente tem que lembrar que ali o homem estava no Éden. O pecado ainda não existia na humanidade. Eu não sei se os animais falavam. Eu não sei. Dá a impressão que falavam, porque se a serpente falou com a mulher e a mulher não se assustou, concorda? Ela não se assustou. Porque se o meu cachorro falar comigo, misericórdia, acho que eu caio duro. Não? Se o seu cachorro falar com você, você não vai ficar, meu Deus do céu, não, eu estou ouvindo coisa aqui. Né? E a mulher não se assustou. Então parece que era uma coisa natural. Leva a crer que era uma coisa natural. Antes do pecado, havia uma comunicação dos animais com os homens. Parece que era assim. Não dá para afirmar, tá? Nunca coloquem palavras na minha boca, hein? Ó, o pastor falou que os animais conversavam com os homens lá na igreja.
Não coloquem palavras na minha boca. Eu disse que parece que eles falavam, ok? Então a serpente era um animal, parece que perfeito também. Era um animal frondoso. E ele tinha pernas. Ele tinha pernas. A serpente tinha pernas. E sabe que isso é comprovado? Se você olhar uma serpente, o corpo da serpente, ela tem 4 patas não desenvolvidas. Elas são encolhidinhas no corpo. É comprovado que elas um dia tiveram realmente patas. Entende? Ela foi amaldiçoada por causa do pecado, porque o diabo, a possuiu e falou através dela com a mulher. Bom, isso são fatos curiosos, são coisas que eu estou trazendo para você ficar mais curioso ainda de querer saber cada vez mais sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é muito legal, é perfeita, ok? Então, ela perguntou para a mulher, eu vou fazer de novo a pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Verso 2, respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então qual foi o conselho da serpente? Comam do fruto, vocês não vão morrer, vocês vão ver que ele é gostoso, e que os olhos de vocês vão se abrir, e vocês vão ser como Deus. Sabe um segredo que está aqui, que você talvez nunca tenha prestado atenção? Olha o diabo, olha a astúcia do diabo. Deus não quer que vocês sejam como ele. Entendeu? Por que o diabo fez isso? Vingança. Vingança. Por quê? Porque quando ele era um anjo ungido, quando ele era um querubim ungido pelo Senhor em seu reino, em seu coração brotou o desejo de ser igual a Deus. E ele disse lá em Ezequiel capítulo 28, olha, eu estou fugindo um pouco dos textos que eu preciso ler, mas eu sinto que você deve acompanhar comigo esse texto. Eu acho que é Ezequiel 28, vamos lá. Ezequiel capítulo 28. Verso 1 em diante. Profecia contra o rei de Tiro. Parece que vai falar de um homem, de um rei humano, mas é uma profecia falando sobre Satanás, ok? Veio a mim esta palavra de Yahvé: filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano, o Senhor. Sabe o que passa a ideia aqui? Passa a ideia de que o governante de Tiro, o rei de Tiro, estava possuído pelo próprio diabo. Porque olha a palavra: no orgulho do seu coração você diz, sou um Deus, sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares. Mas você é um homem, e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que seja oculto a você? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Até aqui está falando do homem. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas, e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso assim diz o soberano, Yahvé: porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus, trarei estrangeiros contra você das mais impiedosas nações, eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria, e transpassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer à cova, e você terá morte violenta no coração dos mares. Dirá você então: eu sou um Deus na presença daqueles que o matarem? Você será tão somente um homem, e não um Deus, nas mãos daqueles que o abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos,
nas mãos dos estrangeiros. Eu falei, palavra do soberano Yahvé. Até aí falou com o homem. Mas olha o que prossegue. Esta palavra de Yahvé veio a mim: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Yahvé, você era o modelo da perfeição. Ele já mudou, ele não está falando com o homem, não é mais com o homem. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engarces e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Sabe o que mais me leva a crer? Que o Éden, ele sempre existiu. Eu acredito, eu não estou afirmando, eu acredito que o Éden já existia no céu. E depois ele é transportado para o planeta Terra, aonde Deus faz nascer o homem e a mulher. Porque vocês veem que era a habitação deste ser perfeito, modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de poder. O diabo, um anjo de luz, o conhecido Lúcifer, embora este nome não se encontre na Bíblia, mas quer dizer anjo de luz, ele era um anjo de luz, ok? Olha só o verso 14: você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Este é o diabo, que um dia foi um anjo de Deus, um querubim guardião, protetor. Amém? Então este era o diabo. Percebeu qual é o problema? Ele queria, ainda na sua beleza, na sua sabedoria, ainda, um anjo de Deus, brotou um desejo mau no coração dele, e ele disse: quero ser igual a Deus, vou fazer o meu trono acima do trono dele. No coração, no pensamento, e Deus sondou o coração do diabo, e encontrou nele essa maldade, e por isso ele foi reprovado e lançado fora. Então percebe que é uma vingança? Ele agora chega para a mulher e fala assim: ele disse para vocês não comer porque vocês vão morrer. Vocês vão morrer nada, coma do fruto. O problema é que ele não quer que vocês sejam iguais a ele, conhecedores do bem e do mal. Come do fruto. Vingança. Ele falou: se eu perdi essa posição, vou fazer eles perder também, eles perderem também. Porque agora, quem está no Éden, igreja? É Satanás, cheio de pedras preciosas ao seu redor. É ele que está vestido de majestade e glória que Deus tinha dado para ele, porque ele era um querubim. Ele tinha muito de Deus em sua vida. Deus tinha dado a ele poder, autoridade, e ele governava, e o Éden estava sob seu domínio, sob seu comando. E agora quem está no Éden? O Éden foi transportado para a terra, no meu entendimento aqui dentro desse texto. E agora Deus cria o homem lá no Éden. Depois dele criar a terra, depois dele criar todas as coisas, depois que ele fazer os animais, tudo que ele criou também o homem, e colocou esse homem e essa mulher no Éden. Então essa posição que o homem ocupa agora, ali, era a posição do diabo. E o diabo está furioso. Se eu perdi, você vai perder também.
E ele foi lá e aconselhou a mulher. Ele seduziu ela com seus conselhos. E ela comeu do fruto. E aí a Bíblia diz que na sequência ela foi até o marido, convenceu o marido também, e ele também comeu. E aí então, o pecado entrou na humanidade. E aí vocês conhecem mais a história. Amém? E o diabo continua com esse mesmo ofício, trabalhando contra o povo de Deus, para tirá-los da presença de Deus. Trabalha no mundo para impedir que as pessoas, que os homens naturais conheçam a Deus, através do que está em suas mãos. Ele não é dono desse mundo, ele não é dono das riquezas desse mundo, mas ele tem poder para usá-los, porque o homem deu isso para ele. Ele não tinha nada, agora está tudo em suas mãos. O mundo, diz a palavra de Deus, jaz no maligno, está sob o controle do diabo. Então o diabo usa tudo que tem nesse mundo para corromper o homem e mantê-lo longe de Deus, longe da salvação, da vida eterna que Cristo comprou na cruz do Calvário. Entendeu? Então o diabo faz com que o pecado progrida. O diabo faz com que o pecado continue se alastrando em toda a humanidade. O diabo faz com que o pecado alcance todos os lares da terra. As crianças mais simples, mais humildes, são alcançadas pelo diabo e levadas a pecar. E no meio de uma humanidade perdida, no meio de um mundo perverso, sem Deus, estamos eu e você. Está a igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo uma luz na escuridão. Mas o diabo está trabalhando contra a igreja. Ele está trabalhando contra a igreja, sem cessar. Ele está levando muitos crentes a pecar. Ele está levando muitos crentes a sentarem na roda dos zombadores. Ele está levando muitos crentes a caírem nos conselhos das pessoas ímpias, das pessoas más. Ele está fazendo com que muitos crentes se detenham no caminho de pecadores, andem com eles, pequem com eles. E em meio ao progresso do pecado, existem os justos, os bem-aventurados. Existem aqueles que Deus escolheu. Existem aqueles que se arrependeram. Existe você, nós, a igreja. E os conselhos de Deus aqui, a orientação de Deus aqui, é para que nós estejamos alertas. Alertas. Porque o diabo está ao derredor, lembra? Rugindo como um leão, buscando alguém a quem ele possa tragar. E a palavra de Deus orienta a cada um de nós a estarmos alertas. A palavra de Deus não nos deixa, confundidos. A palavra de Deus, ela não nos deixa vagando pela escuridão. Ela ilumina o nosso caminho, porque está escrito no Salmo 119, verso 105, que a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Então o Senhor não nos deixa na escuridão, para que o diabo não nos corrompa de novo. Então olha a orientação do Salmo. Olha a orientação. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não segue o conselho dos ímpios. Nessa Bíblia aqui, diz assim: feliz é o homem que não anda nos caminhos dos iníquos, nem se mantém na maneira de pensar dos pecadores, nem se senta no assento dos escarnecedores. Mais do que feliz é o homem que aprende de Deus a andar num caminho reto e justo.
Todos nós somos tentados todos os dias nesta terra. Ou seja, praticamente aqui a maioria trabalha com pessoas que não temem a Deus. Certamente todos, ou quase todos aqui, né, têm um convívio com pessoas não crentes. Pessoas não crentes, quando nós dizemos crentes, é porque fomos taxados assim, mas o diabo também é crente. Quando nós usamos o termo crente aqui, nesse altar, usamos o termo de pessoas convertidas. Queremos dizer pessoas convertidas, pessoas salvas, pessoas arrependidas de seus pecados, que andam na presença de Deus, que buscam viver uma vida santa. Entenderam? Então todos nós temos um convívio com pessoas não crentes, com pessoas que não temem a Deus, pessoas na família, no trabalho, na escola. Estamos no mundo, não tem como não termos contato com pessoas não tementes a Deus. Então o alerta vem aqui por causa disso, o alerta é por essa causa. Estamos rodeados de pessoas ímpias neste mundo, e essas pessoas, elas não têm nada de bom para nós. Essas pessoas más, as pessoas que não têm temor, que não têm princípios, que não são pessoas que conservam o amor família, que não conservam, né, a boa educação, que não conservam as boas leis do Senhor, mas que amam o pecado, essas pessoas não têm absolutamente nada de bom para nos oferecer. Nada de bom. Vamos dizer que você esteja passando por um problema no seu lar, com seus pais. Seus pais não compreendem seus desejos, jovem. O jovem quer, né, sair mais, ele quer mais liberdade. O jovem cristão quer um pouco mais de liberdade. Seus pais parecem não confiar nesse jovem ou nessa jovem, mas eles, né, ficam revoltados com isso, e aí conversam com os amigos, e os amigos não crentes dizem: ah, mas você também, até quando você vai ficar debaixo da saia da sua mãe, debaixo da barra da calça do seu pai? Você já tem 16 anos, você já tem 17, você já é de maior, 18, dono do seu próprio nariz, você tem que viver a sua vida. Se você for ficar aí ouvindo seu pai e sua mãe, você não vai viver, você vai acabar que nem eles. Esse é o conselho dos ímpios: desobedeça, e vem praticar o que a gente pratica, para você ver, é bom, come desse fruto, vai ser coisa boa para você. É o ímpio, é o diabo usando essas pessoas. Eles não têm nada de bom para nós, nada de bom. Aí está o cristão com problema no seu casamento, está chateado, aí está trabalhando e deixa transparecer. Aí o colega de trabalho: o que está acontecendo? Você não é assim? Não, nada não, mas fala aí, rapaz, o que está acontecendo? Estou bem não no meu casamento. A minha esposa, ela está difícil de lidar com ela, não me compreende, me julga, me cobra, e começa a falar. Aí o outro amigo, aquele baita amigo, diz para ele: ei, meu, está sofrendo por causa disso? Cara, o mundo está cheio de mulher, meu, o mundo está cheio de mulher, busca uma diversão, sai um pouco desse deserto aí, vamos buscar um pouquinho de diversão, vamos sair esse fim de semana, fala para sua esposa que a gente vai trabalhar até mais tarde, e a gente dá um rolê. O que você acha? Não, que isso, rapaz? Não, mas eu tenho temor do Senhor, a palavra, meu irmão, você está sofrendo no seu casamento, Deus quer que você sofra. Olha o diabo usando. Deus quer que você, Deus não é bom, Deus não é amor, Ele quer você sofrendo? Não, claro que Deus não quer que eu sofra. Então, meu irmão, vai se divertir um pouco, vamos tomar uma geladinha, vamos curtir um pouquinho, dançar, sair com as mulheres aí, sem compromisso. E tem crente que cai nesses conselhos. Vira e mexe, a gente sabe de crente que se separou por causa de traição.
Por que ocorreu a traição? Alguém alimentou isso no que traiu. Alguém alimentou essa ideia nele. Alguém alimentou essa ideia nela. Conselhos de ímpios, na maioria das vezes. Conselho de ímpios. E assim diversas situações que nós vivemos na vida. No trabalho, por exemplo. Você trabalha certinho, você procura não desperdiçar materiais lá do trabalho, porque você zela pela empresa a qual você trabalha, pelo patrão que deu um duro para ter o que tem. Aí o outro fala, mas você é trouxa mesmo, hein? O patrão é rico. O patrão é rico, ele não está nem aí com isso aqui não. Leva para casa, joga no lixo, e assim por diante. E assim por diante. E tem crente que depois fala, é mesmo, né? O patrão é rico. Está aí de carrão, todo ano troca de carro e eu estou aqui de fusquinha. Não, tá certo. E aí cai nesse mau conselho e começa a blasfemar contra Deus. Porque você roubar, você destruir, você não zelar, é uma obra das trevas. É um mal do diabo. Então, quem aqui é trabalhador, de CLT, quem é empregado, valoriza a empresa que você trabalha. O pastor deve estar dizendo isso porque hoje ele tem um pet shop, agora ele está sentindo na pele o que é ser patrão. Nunca, jamais. Eu sei o que é ser empregado e sei hoje o que realmente é ser patrão, sei as duas coisas. E eu aprendi a valorizar ambas. Ambas. E a Bíblia diz que nós devemos servir aos nossos patrões como nós servimos a Cristo, mesmo que eles sejam ímpios, porque Deus usa os ímpios para nos sustentar, Deus usa os ímpios para nós termos o salário, porque muitos, a grande maioria de empresários são pessoas não crentes. Existem os cristãos, glórias a Deus, e bem-aventurado aquele que trabalha para um crente fiel a Deus, porque com certeza vai trabalhar mais contente, mais feliz, mais animado. Mas a maioria não é crente, mas nós temos que trabalhar para eles como se nós estivéssemos trabalhando para o Senhor Jesus. Valorizar o salário, valorizar o trabalho, valorizar a empresa, valorizar o colega de trabalho, valorizar um chefe, dar o devido respeito a todos, porque tudo isso glorifica a Deus. Tudo isso glorifica a Deus. Entendeu? Mas o ímpio, ele quer que a gente caia na deles. Patrão tá nem aí com você, se você ficar doente, você já era, você não é ninguém, você é mandado embora. Fica aí, trouxa, fica aí. Aí a gente fica, acho que é mesmo, Poxa vida, não, estou dando meu sangue aqui à toa, vestindo essa camisa à toa. Que nada. Caiu no conselho dos ímpios. O conselho destruidor dos ímpios. Quais são os caminhos dos ímpios? Quais são os caminhos dos ímpios? Em Gálatas 5, verso 19 em diante, está escrito assim. Gálatas 5, 19 em diante. Achamos? Quem não achou, acompanha aqui na tela, tá? Ora, as obras da carne são manifestas. Esses são os caminhos dos ímpios. Imoralidade sexual, prostituição, fornicação. Pastor, eu nunca entendi muito bem o que é fornicação. Sexo sem compromisso. Fora do casamento, com um, com outro. Fornicação. Ok? Sexo foi uma coisa criada por Deus, portanto o sexo não é pecado, desde que ele seja feito dentro do casamento. Entendeu? Sexo é uma bênção de Deus para o homem e para a mulher, tanto para a procriação quanto para o prazer mútuo do casal, mas para ser feito somente dentro do casamento. Fora do casamento é imoralidade sexual. Se encaixa aqui.
E aí todo tipo de orgias, né? Todo tipo de maldades sexuais, homossexualismo, e lesbianismo, toda a prática mundana de sexo é imoralidade sexual, ok? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, viver uma vida desregrada, confundir liberdade com libertinagem, ou seja, já não respeita mais nada, não respeita mais ninguém, faz como se tudo fosse permitido fazer, sem nenhuma consequência. Idolatria e feitiçaria. Idolatria, aí todo mundo pensa, adoração a imagens, não só a imagens, adorar um ser humano. Eu adoro esse cara, eu adoro essa mulher, nossa, esse é o meu ídolo, é a minha ídola. Isso é pecado. Jesus disse ao diabo, está escrito, Satanás, só ao Senhor Deus se prostrará e só a Ele adorarás. Então a idolatria pode ser ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é idolatria. O amor ao carro, o amor à casa, o amor, né, mais ao homem do que a Deus. O cara endeusa a esposa, endeusa um filho. Idolatria, pecado, ok? Feitiçaria, toda prática de feitiçaria, de bruxaria, né? Eu preciso arrumar um namorado. Minha filha, você é crente, mas simpatia dá certo, viu? Simpatia dá certo, escreve o nome dele lá, bota debaixo do não sei do que, vai lá, faz assim, de São Longuinho, São Longuinho. Não, acho que São Longuinho não era para isso não, né? Acho que era para achar as coisas perdidas, né? Mas é pecado, astrologia, a Bíblia proíbe nós de consultarmos, né, o mundo espiritual, que não seja através da oração a Deus, em nome de Jesus, consultar as estrelas, o horóscopo, né? Hoje o meu horóscopo diz que eu vou encontrar a mulher da minha vida, mas eu já sou casado há 26 anos, quase 27, caramba, então eu casei errado, hein? Porque eu estou até com medo, se aparecer essa mulher, como é que vai ser meu casamento daqui por diante, né? Imagina, o dia de hoje para o libriano vai ser um dia muito triste, porque hoje vai ser um dia de alegria, e a pessoa cai naquela, conselho de ímpio isso daí. Quem é que sabe o futuro, senão o Senhor Deus Todo-Poderoso? Só o Senhor Deus sabe o futuro, amém? Ódio, eu odeio, quando eu amo com amor eterno, mas quando eu odeio com ódio eterno. O ódio é um dos impedimentos para alguém alcançar a vida eterna e o perdão de Deus. Entenderam? Você deve odiar o pecado. O pecador a gente tem que amar, clamar pela vida dele, mas o pecado a gente deve odiar. Entendeu? Discórdia, um lar que só tem discórdia, um lar que não entra. Fez lembrar um negócio interessante. Esse sábado à noite, acho que foi sábado, eu estava sozinho aí, eu estava de lua de mel essa semana, coisa boa. Só eu e minha amada esposa, sábado, domingo, e nós estávamos conversando, de repente a gente começou a discutir. E ela começou a falar uma coisa e me confrontar, não, porque não sei o que, eu falei, não, mas aí ficou. Aí eu comecei a rir, ela olhou para mim, o que foi, amor? A gente está ficando velho, você já percebeu, amor? 2 ranzinhos, amor, falando de uma coisa boba, nada a ver, um brigando com o outro, e a gente começamos a rir, vamos parar com isso, velhice não, show, entendeu? Discórdia é uma coisa que leva à destruição de um lar, de uma família, de um trabalho, de um sentimento, de uma vida sentimental, destrói. Aonde entrar discórdia, o mal vai estar presente, roubando a alegria, roubando a fé, a esperança.
Tudo isso é obra dos ímpios. Eles gostam de criar discórdia entre os lares que tudo vai bem. Pode ver, o ímpio, ele é invejoso. Ele é invejoso. Você está bem na sua casa, você está bem na sua profissão, você está bem no seu lar, você está bem com a sua namorada, você está bem com seu esposo, com a sua esposa, e você começa a falar bem, aí ele já começa. Quero ver até quando. Já passou pela crise dos 7 anos? Né? Esse é o ímpio. Já passou pela crise dos 12? Você vai ver. Você casou agora. Quando eu me casei, um ímpio falou para mim: parabéns pelo seu casamento, mas daqui um ano você não vai estar tão feliz assim. Eu nem cristão, nem crente era ainda, eu era cristão católico, nem crente era ainda, mas eu falei: está repreendido isso aí. O primeiro ano você vai ver, depois de um ano, começa já a desanimar, porque começa isso e aquilo. Eu falei: está repreendido. Já são 26 anos. Eu estava em lua de mel esse fim de semana. Entendeu? O amor é o mesmo desde sempre. Porque nós cultivamos isso no Senhor. Nós não deixamos o mal da discórdia entrar no nosso lar. Amém? Discórdia, ciúmes. Ei, casais, ciúmes é significado de desconfiança. Entendeu? Ciúmes é desconfiança. E se há desconfiança, então a coisa vai desabar. Não dá para prosseguir. Não vai dar para prosseguir. Então, por isso o ciúmes não é uma coisa boa, é uma coisa de ímpio, é uma coisa de pessoa que não teme a Deus. Eu não falo aquele ciúme, sabe, existe um ciúme saudável, de cuidar do que é seu. Mas existe um ciúme que destrói, existe um ciúme que rouba a alegria, que rouba a paz, a confiança. Isso é obra das trevas, isso é obra do diabo. Entendeu? Que mais? Que mais ele está dizendo aqui? Ciúmes, ira. Você pode até se irar, a Bíblia diz. Você pode até se irar. Mas que o sol não se ponha sobre a sua ira. Não bota para fora. Porque senão consuma o pecado. Você pode até se irar, porque não é possível não nos irarmos em uma ou outra situações que nós somos pegos despreparados. Mas não bota para fora. E antes do sol se pôr, esteja em paz com Deus. Amém? Egoísmo, não pense só em você, não pensa só na sua família, não pensa só no seu e esqueça do outro. Não, egoísmo é uma obra da carne, é uma obra ímpia, é um mal destruidor. O que mais? Dissensões, facções, separar-se, se achar melhor que os outros, criar um grupinho, não se envolver com aqueles, isso é uma facção, isso é pecado. Dissensão é o mesmo que discórdia. O que mais? Inveja. Pastor, mas quando eu tenho inveja de alguém, eu já digo bem claro para não fazer mal. A minha inveja é branca. Irmão? Inveja branca, tem isso? Que bonitinho. Termo bonito, né? Branca. Branca. Não existe inveja boa. Toda inveja é má, irmãos. Inveja é desejar o que não é seu, é desejar o que é do outro. Aquele casal é tão feliz. Como eu queria ser assim. Irmão, desculpa, viu? É uma inveja boa, tá? Não tem inveja boa. Que Deus abençoe esse relacionamento, porque eu sei que Deus também tem preparado algo bom para mim adiante. Não queira o que não é para você. Amém? O que mais? Embriaguez. Tem aquele crente que gosta de beber ainda, e ele fala assim: mas beber não é pecado, né? Mas eu vou colocar para você o que é beber. Se você estiver bebendo uma lata de cerveja, e um outro cristão deparar com você bebendo uma lata de cerveja, ele vai se escandalizar. Ele vai dizer: misericórdia, irmão, fulano estava bebendo, ciclano estava bebendo. Você fez aquela pessoa pecar.
portanto beber é pecado. Entendeu? Beber uma bebida alcoólica, vamos dizer, a Bíblia realmente não proíbe o vinho, mas ela proíbe bebida forte em Provérbios. Mas beber o vinho na frente de outro crente e escandalizá-lo é pecado. Porque se eu fizer alguém pecar mesmo, o que eu estou fazendo não é pecado, mas se o que eu não estou fazendo aqui para mim não é pecado, mas eu escandalizar alguém, porque para ele é pecado, então eu peco. É assim que a Bíblia me trata. Entendeu? Amém? O que mais? Facções, inveja, embriaguez, orgias. Bom, orgias é ligado a sexo, né? Nos tempos antigos, já desde os primórdios, já existiam orgias religiosas, né? Os adoradores de outros deuses, né? A prática da orgia sexual era uma coisa para adorar outros deuses, deuses pagãos, ok? Então todo e qualquer tipo de orgia é pecado. E coisas semelhantes, eu os advirto como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então não caia na armadilha dos ímpios. É só uma vez, é só um pouquinho, é só uma desviadinha rápida, você já volta. Você também é filho de Deus, você também tem direito. E Paulo diz o que a esse respeito? Eu posso todas as coisas, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Entendeu? Nem tudo me convém. Aquilo que desagrada o meu Deus não me convém. Amém? Muito bem. A índole dos ímpios. A índole dos ímpios. Lembrando que o conselho, bem-aventurado o homem, quando diz bem-aventurado o homem, está dizendo o homem, homem e mulher. Ok? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A índole deles, 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Para frente um pouquinho de Efésios, onde você estava. Posso ler? Quem não achou, olha na tela, tá bom? Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos. Avarento é quem ama o dinheiro. Meu dinheiro. Sabe no casamento? Meu dinheiro, seu dinheiro, não tem isso no casamento. É nosso dinheiro. Meu dinheiro, seu dinheiro. Isso é avareza. Pai, me dá uns 50 reais para comprar chiclete. Natália tinha isso. Quando era pequenininha, a Natália dizia, pai, dá 50 reais. Menina, quem te ensinou esse negócio com 2 anos de idade? Né? Mas é quando o homem retém. Ele tem, mas não abençoa ninguém. Isso é avareza. Ok? Então os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, não tem como trazê-los para Deus. Esse tipo de pessoa aqui não tem como, entendeu? Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Essa é a índole deles. Jesus disse, pelo fruto você conhece a árvore. Então você está lá conversando com a pessoa, ela já está falando lá de trair a esposa, cai fora que isso aí é árvore má, isso aí é árvore de fruto podre. Está falando lá exaltando a mentira, te ensinando a mentir, cai fora que é árvore podre, de fruto podre, é ímpio.
está tentando te fazer matar a aula para ir conhecer lá um barzinho, cai fora que isso é ímpio, isso é caminho de ímpio, entendeu? Está te aconselhando, né, a namorar com quem você mal conhece, é ímpio, está te aconselhando a namorar alguém não da igreja, não, mas o fulaninho lá é legalzinho, é tudo, mas ele bebe, não, mas isso aí muda com o tempo, cai fora, isso é laço, como diz o crentez, é laço, né? Tem uma linguagem crentez, né? Laço, em outras palavras, só o sangue, né? E assim vai, oh Deus do céu, é a linguagem do crente, de alguns, né? Ok? Então cai fora, porque isso é impiedade, é maldade, Deus não quer você envolvido nisso não. Foge do conselho dos ímpios, não se detenha no caminho deles, amém? 1 Tessalonicenses 5:22, para trás um pouquinho de onde você está, 5:22, Paulo escreveu assim: afastem-se de toda a forma de mal, tudo que aparenta ser mal, se afaste, passe de largo, passe de longe, porque nós somos corruptíveis, amém? Que isso, pastor, misericórdia, eu tenho o Senhor Jesus aqui, o Espírito Santo, eu sou um homem santo, uma mulher santa, nós somos corruptíveis. Fica sem vir na igreja uma semana, 2, fica sem ouvir a palavra de Deus, anda com ímpio, anda com pessoas maldosas, com pessoas de farra, e fica sem vir na igreja, e fica sem ouvir a palavra de Deus, para ver o que acontece com você. Somos corruptíveis, só vai mudar isso quando Jesus voltar. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, lá pelo verso 50 e alguma coisa, que quando Jesus voltar, aquilo que é corruptível será transformado em incorruptível, e aí herdará o céu. Só nesse momento vai deixar de ser corruptível, antes somos corruptíveis. Esse é o alerta de Deus. Ouça, obedeça, pratique os ensinos da palavra, para você não cair nas armadilhas, amém? Em contrapartida, não tenho muito tempo para falar, mas em contrapartida, falei que eu não vou chegar nem no verso 2, bem-aventurado, já falei para você o que é, né? O que é mesmo um bem-aventurado? Calma, todo mundo ao mesmo tempo, eu não consigo entender, espera, um de cada vez. O que é mesmo uma pessoa bem-aventurada? Mais do que feliz, quer mais? Afortunado, né? Glória a Deus, bem-aventurado. O verso 1 do Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Bem-aventurado, é mais do que feliz. Aí o verso 2 diz ao contrário: sua satisfação está na lei do Senhor, o prazer dela é viver na presença de Deus, é ouvir o que Deus tem a dizer e obedecer. Esse é bem-aventurado. Olha, uma pessoa bem-aventurada, ela é uma pessoa abençoada, né, Pedro? É uma pessoa abençoada. Olha o Salmo 28, verso 9. Salmo 28, verso 9. Pegar o 8 e o 9, que vai dar mais sentido ainda. Posso ler? O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o seu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Então uma pessoa bem-aventurada, ou seja, um justo, ele é abençoado por Deus. Ele é abençoado por Deus. Deus mantém a bênção sobre a sua vida.
Amém? O que mais? Ele é abençoado também em Cristo. Atos 3:26. Olha o que diz. Atos 3, verso 26. Vamos ver o que foi dito aqui. 3:26. Colocou aí? Tendo Deus ressuscitado o seu servo, falando de Jesus, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Em Cristo nós fomos abençoados e convertidos, tirados do mal e levados para o bem, tirados da escuridão das trevas e levados para a luz de Deus. Amém? Somos mais do que felizes, irmãos. Nós estávamos perdidos, descíamos a ladeira ímpia, descíamos para a destruição, para a morte eterna, e Cristo veio e nos converteu para subir ao invés de descer. Amém? Você viu, né? Como é bom sermos mais do que felizes. Que mais? Nós somos abençoados com todas as bênçãos. Não falta nada do que a gente precisa. O que você vier precisar amanhã, a bênção já está sobre a sua vida, pode ter certeza. Olha lá, Efésios 1:3. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai, está aqui já? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Não falta nada para nós, irmãos. Tudo que a gente precisa já foi dado. Está de livre acesso a todos nós. Todos nós temos acesso a essas bênçãos espirituais de Deus para as nossas vidas. Somos mais que felizes. Não inveje o ímpio. Não inveje o ímpio. Não faça como Asaf. Por um momento invejou os ímpios, porque eles olhavam para os ímpios, comiam e bebiam à vontade, riquezas, dificilmente estavam doentes. Quando estava doente, tinha dinheiro para pagar os melhores médicos e assim por diante. Ele começou a invejar porque ele era pobre, e aí Deus revela para ele que ele era bem-aventurado e ele não sabia. Quando Deus revela para ele, ele murcha e pede perdão para Deus. Deus revelou para ele o resultado da riqueza dos ímpios, o resultado final da vida deles. O Salmo 1 também fala, né? O Salmo 1 vai dizer assim, que o caminho do ímpio é como a palha que o vento dispersa, tá? Diz assim, eles não vão prosperar no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Amém? Esse é o destino final. Ok? O que mais? Nós somos abençoados através do tempo e da eternidade. Somos abençoados enquanto estamos aqui, até a eternidade. Amém? A bênção nos persegue aonde quer que nós estejamos. Não precisa correr atrás de bênção. Você não precisa correr atrás de bênção. Ela vai atrás de você. É só fazer a vontade de Deus. É só se apartar do mal. É só não ouvir mais conselho de ímpio que quer te levar para a destruição de novo. É só se alegrar da palavra de Deus e meditar nela, que a bênção vai seguir você. Ela vai atrás. Não adianta, você vai tentar se esconder, ela vai te achar. Estou aqui, cheguei, Deus mandou, eu vim sobre a sua vida. Bênçãos. Amém? João 15:16 diz assim. João 15:16.
Diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. E ele encerra esse texto dizendo: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Amém? O que é amar uns aos outros? O que é esse amor, sabe? Porque Jesus disse que isso aqui é um mandamento novo. Então não é amar o próximo. Amar o próximo é um outro mandamento. Amar o próximo é outro mandamento. Amem-se uns aos outros, igreja. Ama teu irmão, ama tua irmã, ajuda teu irmão, ajuda tua irmã. Cooperem uns com os outros, para crescimento espiritual mútuo na vida de vocês. Amém? E aí vocês vão pedir o que quiser para Deus, e Ele vai abençoar vocês. Já está lá. A gente clama, antes de abrir a boca Ele já sabe o que você vai pedir. Aí você vai pedir, e se você está inconforme com a vontade dEle, Ele vai dizer: é seu, toma, recebe. Amém? E vou encerrar aqui, porque não adianta ir mais adiante, porque senão você vai esquecer 90%. Vai para casa, quando chegar em casa, o que foi mesmo que o pastor falou? Eu só lembro das bem-aventuranças e da maldade dos ímpios, mas e o resto? A gente esquece. Então a gente tem que estar sempre pregando, sempre lembrando, sempre fortalecendo a nossa fé com a palavra de Deus, para não se esquecer. Ok? Então eu não vou adiante também por causa disso. Teria até mais tempo, mas não vou. Então eu vou terminar aqui, ó. Somos abençoados até o grau mais alto, até o mais alto grau. Efésios 4:13. Efésios 4:13. Deixa eu pegar um princípio da frase, né? Porque ela não, aí já está na metade dela, quase no fim. Verso 11. O texto está dizendo sobre a unidade do corpo de Cristo. Para que existe pastor? Para que existe diácono? Para que existe escola bíblica? Para que existe? Né? Está dizendo assim: e ele designou alguns para apóstolos. Esse primeiro ministério já se encerrou, ele não existe, mas ele existiu até o apóstolo Paulo, encerrou o apostolado no apóstolo Paulo. De lá para cá, só pastores. Amém? Não tem nenhum cargo acima, é pastor. Tudo que você vê de apóstolo nos dias de hoje, isso aí foi o próprio homem que se auto-intitulou. Sabe qual era um dos mais importantes requisitos para ser aceito como apóstolo? Sabe qual era? Ter andado com Jesus Cristo. Ser testemunha, ter sido testemunha ocular das maravilhas que Cristo fez. Esses eram alguns dos requisitos para ser um apóstolo. E nenhum desses homens de hoje jamais viu nada disso. Eles podem até dizer que Jesus apareceu no caminho para Vila Carioca, no caminho para São Bernardo, né? Fez ele cair do carro, não é, do cavalo, e tornou uma luz lá, e Jesus falou: eu te escolhi. Eles podem até falar isso. Nós não vamos acreditar, porque a Bíblia diz que o último deles foi Paulo. Amém? E o último a morrer foi João. Então, esse ministério não existe mais. Ok? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas. Os profetas dos dias de hoje são os que anunciam a palavra de Deus, porque a profecia é a palavra de Deus. Amém? A profecia é a palavra. No tempo antigo, Deus falou através de seus filhos, os profetas. Nesses últimos tempos, Ele tem falado através de seu Filho Jesus Cristo. Os profetas diziam: assim vos diz o Senhor. Jesus diz: está escrito. Então tudo que nós precisamos está escrito. Amém? Outros para evangelistas, que evangelizam, que levam a palavra de Deus aos quatro cantos da terra. E outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, a igreja. Santos, igreja. Todo aquele que se aparta do mal, todo aquele que se separa do mal é santo. Santo é isso.
estar separado do que é mal. Amém? Para o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, o mais alto grau a ser alcançado, nos tornarmos iguais a Jesus. A estatura do homem perfeito. É vontade de Deus que você seja como Jesus, que eu seja como Jesus. Eita, obra difícil, mas se nós estivermos determinados, nós vamos morrer tentando. Amém? Vamos morrer tentando. Não fique justificando, não fique dando justificativa barata. Ah, irmão, então eu pequei, ai, me perdoa. Ah, mas o irmão sabe, né? Perfeito é só Jesus. Sem justificativas baratas aqui na igreja, porque a Bíblia diz que nós temos que ser perfeitos como Jesus. Se Jesus ensinou assim, é porque tem como alcançar esse dia. Então você lute por isso, começando por não dar mais ouvidos aos ímpios, começando por aí. Não ouça mais o conselho dos ímpios. Entenda, conselho de ímpio é tudo aquilo que é mal, é tudo aquilo que leva você para o caminho errado, é tudo aquilo que leva você a se afastar da verdade de Deus. Isso é o conselho de ímpio. Então comece por aí, você já está a caminho da perfeição. Amém? Você já está a caminho, porque você será tido como justo diante de Deus. Justo é porque você foi justificado quando o sangue divino foi derramado na cruz do Calvário. Amém? O pecado progride no mundo, mas os bem-aventurados são cada vez mais felizes por se apartarem dele. Guarda isso no seu coração, porque para nós está reservado vida eterna. Não desfaleça pelo caminho. A orientação final, Jesus disse em Mateus 26, no verso 40 e 41, olha, vigiem comigo, o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Orem, ou melhor, vigiem e orem. Amém? Vigiar é se manter nesse caminho. Cuidado com os pensamentos, cuidado com as ações a serem, a acontecerem adiante. Cuidado quando você desconfiar, quando vier conversinha fiada, você já, vigilante, você vai entender que ele está querendo levar você para o mal. Aí você não vai cair nessas armadilhas mais. Se você caiu, peça perdão ao Senhor e retome a sua vida com Deus a partir de então, e prossiga para a glória de Deus futura na sua vida. Amém? Deus abençoe vocês. Cadê a diaconisa Isaelma? Está aí? Amém? Elminha agora vai fazer umas considerações finais aí, orar, e depois a gente vai encerrar